O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro retomou o processo que envolve o atual senador Flávio Bolsonaro, naquele caso que ficou conhecido amplamente nos meios de comunicação como o caso das rachadinhas. Será que tem algum problema nisso? E aqui eu me refiro a problema jurídico, tá? Problema de caráter constitucional. Existe ou não existe? Bem, primeiramente eu quero deixar claro que eu não vou fazer nenhuma manifestação aqui de caráter político. Também não vou me intrometer na questão do mérito do que se está imputando ao senador Flávio Bolsonaro. Será que ele cometeu rachadinha? Não cometeu? Não vou me manifestar sobre isso. Este vídeo aqui não tem lado político partidário nenhum. O objetivo aqui é fazer uma análise eminentemente jurídica e voltada para o direito constitucional, porque a gente tem aqui tema que é cobrado em prova de concurso, tá? Então, o que a gente vai tratar aqui neste vídeo, né, embora seja algo que vem aqui a gente retire, né, do caso do Flávio Bolsonaro, se aplica de forma geral, tá? Aos casos de deputados estaduais e a questão do foro por prerrogativa de função. O que eu quero saber aqui é: deputado estadual possui prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça ou não possui? Basicamente é essa questão que está sendo mais tormentosa do ponto de vista processual no caso do Flávio Bolsonaro, tá? Por quê? Porque a gente tem aí, nesse tema do foro por prerrogativa de função, uma evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e tem uma decisão do TJ do Rio de Janeiro contrariando a evolução dessa jurisprudência. E a gente vê, inclusive, no Supremo Tribunal Federal uma possibilidade de alguma novidade em relação a esse tema, tá? Bem, vamos então entender qual é o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal em relação à prerrogativa de foro, tá? De forma geral, o foro por prerrogativa de função se aplica em que casos? Atualmente, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o que ele firmou lá na Ação Penal 937, tá? Na questão de ordem que ele julgou na Ação Penal 937. Essa questão de ordem foi julgada aqui, em 3 de maio de 2018, tá? O que acontece? O Supremo Tribunal Federal, antes de julgar essa questão de ordem, entendia que a prerrogativa de foro se aplicava a qualquer infração penal, independentemente do momento em que ela houvesse sido cometida. Então imagine que uma autoridade que tem prerrogativa de foro cometeu uma infração penal antes de ser investida nesse cargo. Então, segundo o STF entendia, antes de julgar essa questão de ordem aqui, no momento em que esse indivíduo passasse a ser investido nesse cargo que tem a prerrogativa de foro, o processo seria remetido para o foro especial do cargo, tá? Imediatamente. E o processo iria no estado em que ele se encontrasse, tá? Agora é diferente. Agora, a partir do julgamento dessa questão de ordem aqui, o Supremo Tribunal Federal entende que a prerrogativa de foro só se aplica a crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo, tá? E que tenham alguma relação com o exercício do cargo. E, uma vez que o indivíduo deixe o cargo, a competência do foro especial deixa de existir também, no mesmo momento. E aí os autos são remetidos ao juízo de primeiro grau, como qualquer outro processo, tá bom? Agora, se o indivíduo deixa o cargo depois que já houve o encerramento da instrução, que é o que ocorre quando há a publicação do despacho para que as partes apresentem as alegações finais, nesse caso, ainda que o indivíduo deixe o cargo, aí a competência do foro especial daquele cargo que ele deixou é mantida, tá? Então, o foro especial permanece competente para julgar se o cargo for perdido por qualquer motivo, tá? Depois do encerramento da instrução. E o encerramento da instrução processual, segundo o STF, ela é marcada por um critério objetivo. Ela ocorre quando há a publicação do despacho para que as partes apresentem as alegações finais, tá? Então esse é o entendimento atual do STF sobre quais infrações estão abrangidas pelo foro por prerrogativa de função
e em que momento se inicia a competência do foro especial e em que momento se encerra a competência do foro especial. Tá? Esse é o entendimento atual do STF, é mais restritivo do que o entendimento que ele tinha antes do julgamento dessa questão de ordem, beleza? Bem, esse é o entendimento então do Supremo em relação à prerrogativa de foro de uma forma geral. Agora, uma outra questão que a gente tem que analisar é a seguinte: deputado estadual possui foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça ou não possui? Bem, a primeira etapa nisso é a gente saber se a Constituição Federal dá ao deputado estadual a prerrogativa de foro no respectivo Tribunal de Justiça. Quando a Constituição fala de garantias dos deputados estaduais, ela fala o seguinte no artigo 27, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidade. Tá? Então, quando esse artigo fala aplicando as regras desta Constituição sobre inviolabilidade e imunidade, ele está falando o quê? Que se aplicam aos deputados estaduais as imunidades e as inviolabilidades dos deputados federais e dos senadores. Por quê? Porque as regras de imunidades e inviolabilidades parlamentares previstas na Constituição Federal são as das imunidades dos parlamentares federais. Então, o deputado estadual tem as mesmas imunidades dos deputados federais, porque o artigo 27, parágrafo 1º, manda que seja assim, tá? E isso independe, inclusive, de previsão expressa na Constituição do Estado. Agora, prerrogativa de foro não é imunidade, tá? Prerrogativa de foro é uma garantia do cargo, mas não é a mesma coisa que imunidade. Só que, por conta da redação desse dispositivo, surgiu o questionamento se a intenção da Constituição não seria estender ao deputado estadual também a prerrogativa de foro. Já que o deputado federal e o senador têm a prerrogativa de foro, será que esse artigo da Constituição não teria tido a intenção de que o deputado estadual também tivesse uma prerrogativa de foro? E aí, feitas as devidas adaptações das garantias dos parlamentares federais para os parlamentares estaduais, o foro especial do deputado estadual seria no TJ, enquanto o foro especial dos parlamentares federais é no STF. Enfim, será que esse dispositivo teve a intenção de dar a prerrogativa de foro aos deputados estaduais, embora não diga isso expressamente, ele só estenda a eles as mesmas imunidades dos parlamentares federais? Será então que a intenção do dispositivo foi dar a eles também a prerrogativa de foro? Bem, em 2010, o STJ julgou um conflito de competência, dizendo que esse dispositivo da Constituição teve a intenção, sim, de estender aos deputados estaduais a prerrogativa de foro, assim como os parlamentares federais possuem prerrogativa de foro. E aí, então o STJ entendeu que os deputados estaduais teriam foro por prerrogativa de função garantido, previsto na própria Constituição Federal. Então ele independeria de previsão na Constituição do Estado. Beleza? Isso foi um precedente de 2010. Só que em 2017, o STF se manifestou sobre isso. Ele se manifestou sobre o questionamento: o deputado estadual possui prerrogativa de foro previsto na Constituição Federal ou não? E o STF entendeu que não. Entendeu que deputado estadual não possui prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Olha só o que ele falou nesse precedente. Foi um agravo em um recurso extraordinário, tá? Ele falou o seguinte: nem sequer a prerrogativa de foro dos deputados estaduais decorre da Constituição Federal, tá? O STF falou nesse julgado o seguinte: a Constituição Federal, quando previu a competência originária dos tribunais de justiça para a matéria penal, não elencou, não inseriu ali, dentre as autoridades com foro por prerrogativa de função, os deputados estaduais. Tá? Ela previu prefeito, então prefeito é julgado no TJ, ela previu magistrado, previu membro do Ministério Público, mas não previu deputado estadual. Então, segundo esse precedente do STF de 2017, deputado estadual não tem prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal. Tá?
Agora, nessa época, o STF tinha um entendimento de que as constituições estaduais poderiam prever foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais, tá? Poderiam prever foro por prerrogativa de função não previsto na Constituição Federal para autoridades estaduais. Ele fazia algumas limitações, por exemplo, não admitia foro por prerrogativa de função para delegado de polícia, tá? E exigia que o foro por prerrogativa de função fosse justificado pela natureza das atribuições do cargo e tivesse uma compatibilidade com a Constituição Federal, tá? Bem, era isso que o Supremo Tribunal Federal entendia. Permitia que a Constituição Estadual estabelecesse hipóteses de foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais. Nessa época desse precedente aqui, então, deputado estadual não tinha prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal, mas o Supremo admitia que a Constituição Estadual previsse para eles, assim como para outras autoridades, o foro por prerrogativa de função no TJ. Tá? Acontece que esse entendimento mudou. Tá? O Supremo Tribunal Federal, depois, ele entendeu, deixa eu ver aqui qual foi o precedente, foi isso aqui, a ADI 2553, e ela foi julgada em 2019. Tá? Nessa ADI 2553, julgada em 2019, o STF mudou esse entendimento. Então foi uma guinada jurisprudencial, ele foi em sentido diametralmente oposto. Ele passou a entender que Constituição Estadual não pode prever novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, ou seja, não pode prever hipóteses de foro por prerrogativa de função para autoridades estaduais que não estejam já previstas na Constituição Federal. O Supremo aqui falou o seguinte: todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função existentes no ordenamento jurídico brasileiro já estão previstas na Constituição Federal, tá? Inclusive nas esferas federal, estaduais e municipais. Tá? Então, tudo que é prerrogativa de foro existente no Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal, o entendimento atual do STF já está previsto na Constituição Federal. Constituição de Estado não pode estabelecer novas hipóteses. Qual foi a consequência de todo esse conjunto? É que, segundo o STF, deputado estadual não tem prerrogativa de foro assegurada pela Constituição Federal e Constituição de Estado não pode dar ao deputado estadual a prerrogativa de foro. Porque Constituição de Estado não pode criar hipóteses de foro por prerrogativa de função que não estejam previstas na Constituição Federal. Tá? Esse é o panorama que a gente tem da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Acontece que, apesar disso, o TJ do Rio de Janeiro, uma Câmara do TJ do Rio de Janeiro, entendeu que a competência para julgar o caso do Flávio Bolsonaro era do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque na época dos fatos, que foram fatos que, segundo se alega, teriam ocorrido quando ele era deputado estadual, ou seja, ele teria praticado esses fatos na qualidade de deputado estadual. Então, o TJ entendeu que, como os fatos ocorreram quando ele era deputado estadual e também foram cometidos na qualidade de deputado estadual, a competência para julgar o caso seria do TJ. Tá? Isso contraria a jurisprudência do STF duas vezes. Por quê? Porque contraria o entendimento de que deputado estadual não possui prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal e Constituição de Estado não pode prever prerrogativa de foro que não esteja prevista na Constituição Federal. Então, deputado estadual, segundo o entendimento atual do STF, não possui foro por prerrogativa de função. Isso pode mudar? Pode, mas segundo o entendimento atual, não possui foro por prerrogativa de função. E também contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi fixado lá na questão de ordem da ação penal 937. Por quê? Porque lá na questão de ordem da ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal definiu que o foro por prerrogativa de função só se aplica para infrações que foram praticadas durante o desempenho do cargo e só se aplica enquanto a autoridade se encontrar no cargo, a menos que ela tenha deixado o cargo depois do encerramento da instrução processual, que não foi o caso que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, já que o processo foi ajuizado quando ele nem mesmo se encontrava mais no cargo no qual ele teria cometido essas infrações. Tá? Então o TJ aí contrariou a jurisprudência do STF por conta desses motivos. Só que a gente tem um probleminha. O problema é o seguinte: a decisão
que reconheceu a competência do TJ para julgar o caso foi uma decisão de um órgão fracionário do tribunal, de uma Câmara. O Ministério Público do Rio de Janeiro, ele ajuizou no STF uma reclamação contra essa decisão. E aí ele apresentou lá os argumentos pelos quais deveria ser cassada essa decisão do tribunal, tá? Para se reconhecer a competência do juízo de primeiro grau. O que aconteceu foi que o relator nessa reclamação foi o ministro Gilmar Mendes, e ele falou o seguinte: olha, eu vou deferir uma cautelar aqui para proibir que o TJ do Rio de Janeiro tome qualquer decisão no sentido de não reconhecer a sua competência, tá? Até que haja o julgamento final desta reclamação. A reclamação não foi julgada ainda, tá? Essa reclamação foi essa aqui, a 41.910. Então, o Gilmar Mendes proferiu uma decisão cautelar nela, proibindo que o TJ afastasse a sua competência no caso, até que o STF se manifestasse no julgamento final dessa reclamação, tá? Então, por isso, o TJ hoje está, inclusive, impedido de dizer que não é ele o competente. Né? Quem vai julgar o caso é o órgão especial do TJ, e o órgão especial do TJ não pode dizer que ele não é o competente para apreciar o caso, porque tem uma decisão do Gilmar Mendes aqui proibindo isso. A segunda questão interessante aqui é o seguinte: na ADI 6477 foi impugnado um dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que prevê a prerrogativa de foro do deputado estadual no Tribunal de Justiça. O STF não julgou ainda essa ADI, ele vai julgar. Então, o que é que pode acontecer nisso tudo? Primeiro, pode acontecer de o Supremo Tribunal Federal entender que é constitucional a previsão do foro por prerrogativa de função de deputado estadual na Constituição do Estado. E aí ele vai fazer ali um temperamento do entendimento atual dele, no sentido de que a Constituição Estadual não pode prever nenhuma hipótese de foro por prerrogativa de função que não esteja prevista na Constituição Federal. E, na reclamação 41.910, o Supremo Tribunal Federal pode reformular o seu entendimento no sentido de que o deputado estadual não tem prerrogativa de foro assegurada pela Constituição Federal. Ele pode reformular esse entendimento e passar a entender que, na verdade, a Constituição Federal assegura, sim, a prerrogativa de foro para o deputado estadual, da mesma forma que entendeu o STJ naquele precedente dele de 2010. Então, esse cenário que a gente tem pode mudar. Qual é o cenário atual? O cenário atual é que deputado estadual não tem foro por prerrogativa de função assegurado pela Constituição Federal. Constituição de Estado não pode prever foro por prerrogativa de função que não esteja previsto na Constituição Federal. Então, ela não pode prever foro por prerrogativa de função para deputados estaduais, e o foro por prerrogativa de função só se aplica para infrações cometidas durante o desempenho do cargo e que tenham relação com ele. E também só se aplica enquanto a autoridade se encontrar no cargo, a menos que ela tenha deixado o cargo depois que já tiver ocorrido o encerramento da instrução processual. Esse é o quadro atual. O que é que pode acontecer? Pode acontecer do Supremo Tribunal Federal mudar o seu entendimento sobre a previsão ou não de prerrogativa de foro de deputado estadual na Constituição Federal e passar a entender que a Constituição Federal prevê essa prerrogativa de foro. E o Supremo Tribunal Federal também pode fazer um temperamento naquele entendimento dele de que Constituição de Estado não pode prever novas hipóteses de foro por prerrogativa de função, e pode aí então entender que a Constituição Estadual pode estabelecer que deputado estadual tem foro por prerrogativa de função no TJ, tá? Então isso aí está em aberto, mas se aparecer em prova hoje, deputado estadual não tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, e Constituição Estadual não pode prever essa prerrogativa de foro, tá? Se mudar alguma coisa nisso, não se preocupem, eu vou voltar aqui no YouTube e vou fazer um vídeo para vocês, beleza? É isso aí, galera, valeu e até a próxima.